Você provavelmente já ouviu vagas na internet de engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de negócios. Mas afinal, qual que é a diferença entre todas essas posições dentro de uma empresa? O que cada um desses profissionais faz? Ou melhor, o que é esperado de cada um deles? E no vídeo de hoje vocês vão poder saber não só a minha opinião sobre todas essas perguntas, mas também a opinião do Gabriel Lages, que atualmente é diretor da área de Data Science e Analytics da Hotmart. O Gabriel é uma ótima pessoa para conversar sobre isso porque ele vivenciou a construção do time de dados da Hotmart. Atualmente sou diretor da área de Data e Analytics na Hotmart, então a gente cuida de toda a parte de ponta a ponta da área de dados. Desde a engenharia de dados, ingestão dos dados, transformações, a parte toda de Business Intelligence, Data Science, Business Analytics. Participo muito da comunidade Data Hackers. Então eu sou um dos fundadores da comunidade, junto com o Paulo e com o Alan, para quem já conhece aí. E a gente tem uma comunidade, um canal do Slack, um podcast, uma newsletter semanal. Então a gente tem várias iniciativas para tentar reunir os profissionais de dados. Assim, para a gente se situar dentro da Hotmart, como foi que surgiu o time de dados? Assim, qual foi o problema que foi esse gatilho para essa construção e quando que isso aconteceu? Bom, essa história é bem legal, assim, né? Hoje, na Hotmart, a gente tem mais de 60 pessoas trabalhando só na área de dados. Mas não começou assim, né? Eu sempre falo, gosto de brincar muito, que a nossa área, cara, começou do zero. A ideia da área de dados veio do CEO da empresa. Só que ele não chegou e contou pra gente que queria criar uma área de dados. Como que ele fez? Ele pegou um e-mail, pôs em cópia oculta 6 especialistas da Hotmart. Não especialistas formais, mas 6 pessoas com muito domínio de tecnologia. Então, eu estava nesse e-mail, em cópia oculta. Um nosso especialista em banco de dados estava lá. Desenvolvedores sêniores da empresa, gerentes de tecnologia, estava todo mundo em cópia nesse e-mail. E ele só perguntou assim, como que eu faço para saber quantos produtos ativos tem na Hotmart hoje? E aí, cada um respondeu sem saber que o outro tinha recebido a mesma pergunta, né? E o que aconteceu no final? Veio 6 respostas totalmente diferentes. Não quer dizer que as pessoas estavam erradas, mas é que o conceito de produto ativo é um conceito amplo. Ele pode variar dependendo do ponto de vista da pessoa. E o que o JP, que é o CEO da Hotmart até hoje, né, quis trazer para a gente é o seguinte... Pessoal, se a gente não organizar os dados da empresa, se a gente não conseguir pôr as áreas todas olhando na mesma direção, olhando para os mesmos números, nós não vamos conseguir fazer a Hotmart crescer no tanto que eu imagino que ela vai chegar. Então a gente não vai conseguir fazer a Hotmart dominar o mundo, ser uma empresa global, se a gente não arrumar esses pilares da área de dados desde agora. Isso foi em 2016 e a gente tinha 50 funcionários. Hoje, a Hotmart já conta com mais de 1.000 funcionários, só na Hotmart, porque ainda tem outras empresas no grupo. A gente já vê, né, que o problema a ser resolvido com os dados, ele já nasce muito ligado ao problema de negócio. Então, não dá para separar essas duas coisas, né? Agora, diferente de 2016, está muito na moda. Então, se a gente entrar no LinkedIn, a gente vai ver muita gente falando sobre dados, cultura de dados, decisões data-driven. Não é só você acoplar uma solução qualquer de machine learning dentro do sistema que você usa e você está data-driven. Então, não funciona bem assim. Eu queria que você, pela sua experiência, compartilhasse um pouco com a gente sobre isso. Eu costumo fazer uma comparação, que é o seguinte. Pensa o seguinte, você tem um carro, você está dirigindo o seu carro. Você tem o painel do seu carro. Se você for olhar bem, os mesmos indicadores que tinham num carro nos anos 50 são os indicadores que tem num carro hoje. Você vai ver o velocímetro para ver a velocidade que seu carro está, vai ver o nível da bateria, vai ver se está com água ou não no motor, vai ver o conta-giro e vai ver quantos quilômetros rodados, talvez. Mas não tem muita coisa além disso no painel que você está usando para dirigir. Eu sei que os carros hoje, tem até IoT nos carros, tudo é medido em tempo real, satélite, GPS e tudo, mas não é isso que você precisa quando você está dirigindo. Né? Tipo assim, se você precisa de uma informação extra sobre o seu carro, de um diagnóstico sobre o seu carro e tudo, vai ser quando você for no mecânico ou quando você for fazer a revisão a cada tantos meses, a cada tantos quilômetros, ou quando o carro acender algum alerta, né? E o que eu sinto é que as empresas no começo se basearam muito os dashboards em painéis de avião, sabe aqueles painéis de avião que tinha milhares de indicadores, o piloto tem que, naqueles filmes assim, que o piloto tem que pegar aqui em cima, mexer aqui, fazer aqui, mas o legal é que até os painéis de avião e de nave espacial têm mudado muito. Então, quando a gente vê na Falcon lá do Elon Musk lá, da SpaceX, né,
o painel deles é muito parecido com um painel de carro. Tem um volante, tem 5 indicadores ali e um painel do lado que, se a pessoa quiser, ela consegue ir a fundo em alguma informação. E, na minha visão, a área de dados das empresas está migrando muito para isso. A gente entendeu que não é entregar um relatório para o diretor da empresa com 845 indicadores que vai fazer a empresa chegar longe, né? Mas sim focar no que o cara precisa para dirigir no dia a dia ali. E você vai ter várias outras pessoas fazendo todo o diagnóstico da sua empresa. Então, essa ideia de democratizar os dados, né? De dar cada vez mais acesso a dados para todo mundo. A Hotmart é uma empresa brasileira que hoje está entre as maiores do mundo no seu setor. Nesse mês, eles estão completando 10 anos de história e foram anunciados como um unicórnio, uma empresa com um valuation de mais de US$1 bilhão. Se você está entre as pessoas que me acompanham aqui, quer ser um cientista de dados e sonha em trabalhar com dados em alguma empresa, é a sua oportunidade de trabalhar em uma empresa brasileira de escala global. E o link para as vagas da Hotmart está aqui na descrição. Se você pudesse resumir qual que é a missão do time de dados da Hotmart hoje, o que você poderia dizer? Então, a missão do time de dados da Hotmart hoje, ela é a mesma desde 2016. Então, vocês vão falar assim, nossa, Laís, mas desde 2016 vocês estão correndo atrás da mesma coisa? Eu, sim. Nosso objetivo é organizar e otimizar a inteligência coletiva da empresa. A inteligência coletiva, como assim? Muita gente acha que a área de dados é o cérebro da empresa, né? Quem nunca viu fazer uma piadinha assim, nossa, aquele cara ali é um crânio, aquela pessoa ali, aquela menina ali é o cérebro da empresa, ela sabe tudo, sabe todos os números e tá tudo com ela. Mas aqui a gente não tem esse conceito de ser o cérebro da empresa. A gente entende que a área de dados, ela tá aqui para organizar a inteligência gerada pelas outras áreas, né? Então o cérebro está espalhado em todas as áreas da empresa. Então, seja na área comercial, na área de produto, na área de marketing, na área de RH, na área de operação, na área de desenvolvimento, na área de DevOps, qualquer área da empresa está gerando inteligência ali no seu dia a dia. E a área de dados está ali para otimizar essa inteligência, né? Organizar isso, entregar de uma forma adequada, ou pré-processar esses dados para a pessoa conseguir analisar na velocidade, na latência que ela precisa, ou analisar esses dados, entregar insights para a pessoa conseguir tomar decisões mais rápido. Com certeza o pessoal que está assistindo e quer trabalhar com isso ou até trabalhar na Hotmart pode estar um pouco curioso sobre como é a estrutura do time de dados hoje, né? Então você está olhando para todas essas áreas e dentro dessa missão você vai ter ali objetivos a serem cumpridos, você tem uma arquitetura, uma infraestrutura que tem que manter, então como é que isso funciona? Eu só gostaria de lembrar sempre que isso é a nossa realidade na Hotmart que a gente vem construindo. Não quer dizer que tem que ser assim em todas as empresas, que toda empresa vai funcionar da mesma forma. Tem culturas diferentes, tem realidades distintas, tem histórias diferentes, tá? O que tem funcionado pra gente e a forma que a gente está hoje. Pode ser que ano que vem a gente esteja diferente também. Eu só gosto de deixar isso bem claro, porque muitas vezes a pessoa vê um vídeo no YouTube e tudo e acha que não, tem que mudar a empresa inteira dela para seguir o que o Lages falou ali. Não, calma. O mais importante é tentar entender e resolver os problemas da empresa. Entender cada princípio, a fase que a empresa está. Né? Muitas vezes a empresa está no comecinho, muitas vezes a empresa é uma startup pequena. Como é que você vai ter uma mega estrutura de machine learning, inteligência artificial, engenharia de dados, análise de dados, business analytics? Como que você vai ter tudo isso reunido? Como que está a estrutura na Hotmart hoje? A gente tem um time de engenharia de dados. Esse time cuida do nosso data lake, tá? Então, da ingestão dos dados dos diferentes sistemas, a Hotmart já é uma empresa com uma arquitetura muito moderna, muito evoluída. Então, todos os nossos sistemas são baseados em microserviços, os dados estão muito espalhados. Tem coisa em banco de dados colunar, tem coisa em banco de dados de documento, tem coisas em banco de dados relacionais também. E aí, a gente precisa juntar tudo isso numa base só, numa fonte única da informação e garantir que essa informação está certinha, está validada, monitorar o que está acontecendo, monitorar também os custos, porque quando você trabalha com alto volume de dados, você tem milhões de dólares sendo gastos ali para processar tudo isso. Você precisa de muita máquina, de muito recurso. Então, o time de engenharia nosso cuida de toda essa parte do pipeline de dados, da arquitetura de dados da Hotmart. Seguindo o fluxo do dado aí, a gente tem duas formas de usar esses dados. A gente pode usar esses dados de forma analítica do time de data science e de análise de dados, cuidar desses dados, né? Então, fazendo estudos, fazendo modelos de machine learning, ou a gente pode entregar esse dado via sistema para alguém consumir. Então, eu posso entregar isso com uma ferramenta de BI, eu posso colocar isso dentro da minha plataforma. Então, a Hotmart, os clientes da Hotmart consomem gráficos, análises, planilhas e tudo mais
nessa hora a gente tem 2 times. Tem um time que cuida dos nossos produtos de dados da Hotmart. Então a gente tem até uma ferramenta de analytics na Hotmart e é esse time que cuida. E a gente tem um time de data science e análise de dados. Então é formado por cientistas de dados, analistas de dados, estatísticos, matemáticos que estão ali por trás tentando analisar a complexidade dessas informações, testar hipóteses, criar modelos, saber assim, quando recomendar um produto para um cliente, em que fase da jornada cada cliente está, como saber se esse cliente está saindo ou não da empresa, está parando de usar os nossos serviços. Tudo isso é feito hoje na Hotmart por inteligência artificial. E é esse time que cuida disso. E na outra ponta, a gente tem a ponta de negócio. Você lembra que eu falei com você que a gente não é o cérebro, está tudo espalhado e tudo mais? Então a gente tem um time de Business Analytics, né, que é o que a gente chama de BAs, e eles estão espalhados em várias áreas da empresa. Então tem pessoas de Business Analytics atuando junto com o time de marketing, junto com o time de produto, junto com o time comercial, junto com o time de suporte, junto com o time de operações, junto com o time de RH, otimizando processos das áreas, tudo com base nos dados e nos estudos e nas fontes de dados geradas pelos outros times. Considerando esse sistema que vocês têm, é muito interessante observar, então, que a gente vai ter profissionais diferentes em todos esses times. Então, ainda que todo mundo, de alguma forma, trabalhe com dados, são pessoas diferentes, com especialidades diferentes, com conhecimentos e profundidades diferentes também. Como que você caracterizaria, assim, os pontos fortes e fracos de pessoas de cada time? Bom, começando pelo engenheiro de dados, né? Que é a pessoa que está ali mais na parte de engenharia de dados. Essa pessoa tem que ter um conhecimento muito forte de arquitetura de sistemas, de computação em nuvem, de processamento paralelo, de programação, de fato, né? Então tem que entender com profundidade da parte de programação, né? Então essas pessoas aí, elas dominam muito a parte de computação e de sistemas, né? Então esse seria o primeiro perfil. Passando mais para a outra torre, a gente tem os analistas de dados e os cientistas de dados. Então são pessoas que vão tanto organizar, analisar os dados, ajudar a responder as perguntas dos negócios, ajudar a levar insights para as áreas e tudo. E as skills dessas pessoas, elas ficam meio termo ali. Tem uma parte técnica importante, não é necessário ter um conhecimento muito profundo de cloud, de arquitetura de software e tudo, mas você precisa ter um conhecimento muito profundo em programação para data science, né? Em Python ou R, né, que são as linguagens mais tradicionais aí, utilizadas na área de data science. Na Hotmart tem os dois, tá? Tem Python, tem R, então nem precisa entrar nessa briga se é Python ou R, tipo... E tem pessoas que programam nos dois também, tem gente que gosta, faz uma parte em Python, dependendo do tipo do trabalho, entrega em R, então temos esse mix aí e não traz problema nenhum, dá para pôr o algoritmo do R em produção tranquilo, isso é lenda que eles falam aí e tudo mais, e dá para estatístico usar Python também, que às vezes fala assim, não, R é para estatístico, não, cara, isso é tudo mentira, tem estatístico usando Python, tem programador usando R, tem que ir muito de acordo com o objetivo, com o problema que tem para resolver. Essas pessoas já têm que ter um conhecimento mais profundo de negócio também, porque grande parte dos desafios de um modelo de machine learning é você ter as features certas, você ter as variáveis certas que vão responder o seu problema. E muitas vezes essas variáveis vão vir do entendimento de negócio. Então, para eu saber se uma pessoa tem um alto potencial de vendas na Hotmart, eu vou usar várias características da jornada dele como usuário. E é muito importante eu entender como que funciona a Hotmart como um todo, para eu saber que fase da jornada que ele está, para eu saber que indicadores vão me mostrar que essa pessoa, que esse usuário está numa fase X da jornada dele. O cientista de dados, geralmente, ele tem um conhecimento muito profundo em matemática e estatística e também em programação, né? Tipo, apesar de não ser a parte toda de arquitetura, do pipeline de dados ali, ele tem que ter um conhecimento legal de algoritmos, até para conseguir desenvolver os algoritmos de machine learning, automatizar soluções, coisas assim. E na terceira torre, né, que é a torre mais voltada para o negócio, de fato, e aí o profissional é o Business Analyst, o BA, essa pessoa já tem que ter muitas soft skills, porque ele vai estar atuando com os clientes constantemente, então ele vai estar dentro das áreas, tem que ter um poder de negociação muito forte, porque o mais tradicional nas áreas é elas falarem assim, eu preciso disso, me entrega aí. Então, você precisa de negociar, de ganhar uma certa confiança das áreas para conseguir levar soluções de dados que realmente vão fazer a diferença no negócio,
e tudo. Então, skill de comunicação, gestão de projeto, organização são coisas muito importantes. Muitas vezes essa pessoa vai precisar falar bem em público, vai precisar negociar muito bem. Então, é um profissional que tem um lado analítico, mas ele não precisa dominar algoritmos, ele não precisa dominar arquitetura, ele não precisa dominar machine learning, mas, por outro lado, ele tem que ter um domínio muito bom de skills de comunicação, negociação, gestão de projetos, negócios, entender muito o negócio da empresa. A partir dos desafios aí que você passou ao longo da trajetória, por onde que alguém que está tentando estruturar esse time deveria começar? Como você mesmo mencionou, a gente sabe que em alguns lugares a gente não vai ter o cientista de dados, o BA, o engenheiro de dados, a gente vai ter o faz-tudo de dados, mas existem alguns passos que a gente pode dizer que deveriam ser priorizados. Essa pergunta é muito legal, porque eu passei por isso, e eu sei que tem muita gente passando por isso, e eu vejo geralmente as pessoas indo numa direção que eu não concordo, que eu acho que não funciona, tá? Quando uma pessoa quer ter uma área de dados numa empresa, ou ela vê assim, não, cara, eu analiso dados aqui, eu vejo uma oportunidade legal de a gente começar um time de dados, da gente começar a organizar esses dados aqui, geralmente a pessoa fala assim, não, eu quero fazer um modelo de machine learning, entregar aqui e tudo. Geralmente eu vejo as pessoas indo por dois caminhos que eu não acho que funciona muito. Nossa, para comprar isso eu preciso de ter um engenheiro, eu preciso de ter um especialista em inteligência artificial, eu preciso de ter isso, e tenta convencer a empresa que tem que contratar 20, 30 pessoas para começar qualquer iniciativa de dados. A área de dados leva um tempo até você conseguir mostrar valor, né? Então, se você força a empresa a fazer um investimento muito alto no começo, você vai começar a ser cobrado muito rápido por aquilo ali, né? Por resultados daquilo ali, porque aquilo vai gerar um custo muito alto para a empresa. Então, é uma aposta? Pode dar certo? Pode, mas pode também levar muito mais tempo do que você imagina para conseguir ter resultados claros, assim, de conseguir mostrar para a empresa que a área de dados está se pagando e tudo mais. Alguém tem que pagar a conta no final do mês, né? E o outro lado que eu vejo as pessoas indo, que eu acho que não funciona muito, eles pegam uma coisa muito complexa que não está na realidade da empresa, por exemplo. Vamos fazer um modelo de inteligência artificial aqui, em real time, que vai recomendar para o cliente um produto e tudo mais, né? Então, se você não tem uma mega estrutura disso e uma área de dados estruturada, uma equipe de desenvolvimento muito madura, você não vai conseguir fazer uma entrega relevante desse nível para uma empresa num primeiro momento. Então, por isso que eu acho que não funciona. E pode até fazer o efeito contrário, que é fazer um gestor que não entende da área achar que não funciona, que não tem valor e tudo mais. Qual que é a sugestão que eu dou, que foi mais ou menos o caminho que a gente seguiu aqui e funcionou, e eu já vi funcionando em outras empresas? É o seguinte, bola seu plano mais fácil com as ferramentas que você tem agora, tá? O mais importante é começar agora. Pensa que você tem que começar com o MVP. Então, beleza. Você pôr um modelo em produção, fazer um sistema de recomendação, isso em tempo real e tudo, isso você vai gastar uma infraestrutura muito grande, vários profissionais, especialistas e tudo mais. Mas para você fazer um modelo de recomendação, rodar ele em batch, rodar ele uma vez e pôr numa planilha para quem que cada vendedor tem que ligar, é uma coisa que só depende de você. E você passa isso para os vendedores e você vai fazer a empresa ver valor nisso. E aí, quando você começa a deixar as pessoas usando o seu produto de dados, a sua entrega, nem que seja que você faz todo dia na mão, quando você começa a fazer as pessoas usarem isso no dia a dia, isso torna-se uma necessidade da empresa. Isso vai trazer valor imediato, a custo zero, porque a empresa já está pagando o seu salário, né? E as próprias áreas de negócio vão falar, não, cara, eu preciso de mais disso, eu preciso de melhorar isso. Eu preciso de agora, em vez de me mandar 5 pessoas para eu ligar, me manda 10, porque eu liguei para 5, vendeu para as 4. E por aí vai. Então, eu acho que essa mentalidade faz toda a diferença quando você está começando qualquer negócio, né? Não pode ser começando uma empresa, começando uma área e tudo mais. Tenta pensar sempre no MVP. O que eu posso fazer agora com as ferramentas que eu tenho, com o budget que eu tenho, com os recursos que eu tenho? Eu vejo muitas pessoas ficam anos na negação, tipo assim, minha empresa nunca vai investir numa área de dados. E ela perde a oportunidade de fazer um pequeno exemplo ali, sabe? Esse papo com o Lais foi sensacional. Mais uma vez eu queria agradecer a ele e ao pessoal da Hotmart por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Eu queria também dizer que para quem tem mais alguma dúvida e ficou curioso, também pode procurar o Lais no LinkedIn, certo? É isso aí, me adiciona lá no LinkedIn, me chama no Data Hackers, vamos conversar, estou super aberto, adoro bater papo,
E adoro contar um pouco da nossa história, né? Contei um pouquinho aqui hoje para vocês, foi muito legal. Mas pode tirar dúvida comigo, pode me perguntar as coisas. O que eu não souber, eu passo lá pro Data Hackers, a galera vai ajudar também. Não se esquece de acessar o link na descrição para conferir as vagas do time de Data Science da Hotmart. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!